Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Olá, olá para você que nos acompanha neste momento, para você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Universitária. Seja bem-vindo! Alô para você aí, amigo, motorista de aplicativo, para você, dona de casa, que está neste momento. O quê? Já está lavando a louça aí do almoço? Que coisa maravilhosa! Como é que foi o seu almoço? Espero que tenha sido muito saboroso. Aquele abraço especial também para você que está em qualquer cantinho do nosso estado de Roraima. Para você que está aí em Caroebe, Rorainópolis, sim, nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet. Que coisa boa! Então, olha só, gente, começa nesse momento, ao vivo pela Rádio Universitária, o programa Fala aí, Defensoria. Essa que é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado de Roraima, em parceria com os canais de comunicação da Universidade Federal do Estado de Roraima, levando para você muita informação sobre os seus direitos. Então, para começar o nosso bate-papo de hoje, eu já adianto que o assunto do dia é Junho Violeta. Você sabe o que é? Então, vem comigo, porque o nosso bate-papo hoje é com o defensor público Wagner Santos. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte que agora nos escuta. Bom, Junho Violeta. Pouco falado, mas muito a ser feito ainda. Por quê? O Junho Violeta faz alusão ao 15 de junho. O dia 15 de junho foi uma data fixada pela Organização das Nações Unidas, a alusão ao Dia Mundial de Combate e Conscientização de Violência contra a Pessoa Idosa. Então, esse mês todo de junho, esse mês temático Violeta, é alusão a esse dia, que, repito, apesar de ser um dia, apesar de ser um mês, temos, enquanto sociedade, enquanto Estado, buscar amplificar e difundir todas as práticas que esse mês é dado mais enfoque, mas durante todo o ano. Sim, inclusive, várias ações estão acontecendo justamente para conscientizar as pessoas sobre a importância de combater a violência contra a pessoa idosa. Inclusive, hoje pela manhã, o senhor participou de um seminário justamente falando sobre o assunto. Conta pra gente como é que foi. O seminário foi bastante exitoso. Teve vários atores da sociedade civil, CREAS, CRAS, Segurança Pública Municipal, todos voltados para difundir direitos, conversar sobre o assunto. Conversar sobre o assunto é importante porque aquele que não conhece seu direito dificilmente vai buscá-lo, porque não conhece. Ao falar sobre o tema, ao difundir conhecimento, a pessoa, muitas das vezes, que tem um direito violado, vai buscar a sua solução. E a Defensoria Pública é um canal dessa solução. A gente percebe que é um assunto ainda, é um tabu, né? Quando a pessoa passa de uma certa idade, tem limitações, o organismo da pessoa passa a ter limitações. Por isso mesmo, o cuidado dos parentes que muitas vezes se negam. Como que é visto isso? Qual a avaliação que o senhor faz, doutor? Bom, a questão da violência contra a pessoa idosa, como você bem iniciou a fala, é um tabu. Por que é um tabu? Porque, em regra, a violência contra a pessoa idosa não se dá à luz do dia, se dá dentro da residência. E dentro da residência, quando eu falo, é praticado por familiar. É por ascendente, descendente, irmão. É aquele filho que não quer cuidar. É aquele neto que, de alguma forma, faz uma agressão. Lembrando que a agressão não é apenas agressão física. É agressão patrimonial, é agressão moral, que retira a autonomia da pessoa idosa. Então, esse tipo de conduta quase sempre é praticado dentro do seio familiar. E quando é praticado no meio familiar, o Estado não consegue chegar com tanta ênfase, porque é preciso jogar luz nessa escuridão. E como? Através de denúncia, através do mínimo de indício. Tanto é
que na rede pública e na rede privada de saúde existe o que a gente chama de notificação compulsória. Se chega uma pessoa idosa com algum indício de violação de direitos, em especial agressão física, aquele agente da saúde, obrigado por lei, tem que comunicar às autoridades daquela eventual agressão. Mas isso estou falando obrigatoriedade do poder público. Mas a sociedade também tem que se unir e unir esforços para combater a violência. Quando se fala em crime contra a pessoa idosa, estamos diante do que se é chamado na doutrina de uma ação penal pública incondicionada à representação. O que significa que, independentemente da vontade ou não daquela pessoa idosa que teve um crime contra ela, não depende da vontade dela. Vai ser iniciada uma ação penal para investigar aquele crime. Onde eu quero chegar com isso? Você, ouvinte, membro da sociedade, observou que houve uma violação do direito de uma pessoa idosa. Procure a Defensoria Pública, procure o Ministério Público, que vai ser dado os caminhos necessários para investigar aquela violação. Entende? Eu entendi. Até porque pode acontecer situações, a gente sabe que amor de mãe, amor de pai é algo que a gente não consegue mensurar. Por isso mesmo, às vezes, aquela pessoa está passando por aquela situação, mas não vai deixar um filho ser preso, não vai deixar um neto, uma neta, e muitas vezes até um bisneto passar por alguma situação como essa, de ser chamado judicialmente, passar por um processo. É isso, Sim, doutor? Isso mesmo. Nesse ponto, é interessante citar um termo cunhado lá em 1969, se não me engano, que é o idadismo. O idadismo, eu vou pegar aqui o conceito exato para não cometer nenhum equívoco. O idadismo é um conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminações dirigida contra si ou contra a pessoa idosa com base na idade. Quando falo contra si, porque muitas das vezes a pessoa idosa, diante de um cenário de opressão, não se sente mais uma pessoa plena de direitos, se sente uma pessoa menor do que os demais, mais novos. Então, ela internaliza essa situação e normaliza as violações que sofre diariamente. Então, por isso que a minha fala inicial. O que é feito nesse mês alusivo à violência contra a pessoa idosa tem que ser difundido durante o ano todo. Porque esse idoso que é oprimido diariamente tem que ouvir, tem que entender que aquilo está errado e procurar as soluções. E as soluções podem ser encontradas em lugares próximos de você, como, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, que sim, faz todo esse acolhimento e orientação. Como eu sempre digo, informação é poder. Exatamente. Por exemplo, quando se fala em pensão alimentícia, a gente, em regra, automaticamente pensa do filho pedindo para o pai que saiu de casa. Mas a obrigação alimentar ela é recíproca, tanto dos filhos para os pais, quanto dos pais para os filhos. Onde eu quero chegar? Muitos dos ouvintes certamente conhecem uma história de um pai que foi abandonado, de um pai ou mãe que não recebe a assistência necessária na velhice. Esse pai e essa mãe que não tem condições de se sustentar, pode sim entrar na justiça e buscar uma pensão alimentícia daquele descendente, daquele filho, daquele neto. Então, do neto também. Do neto também, é recíproco, entende? O que acontece? Existe uma escala, obviamente. Primeiro os filhos, no primeiro patamar, não havendo condições, vai descendo até encontrar alguém que realmente consiga pagar. Né? Lembrando que a pensão alimentícia é sempre um binômio que a gente fala, que é necessidade e possibilidade. Necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem vai pagar. Mas tem que ficar muito ressaltado que a pessoa idosa que se sente hipossuficiente de maneira econômica pode sim também buscar a pensão alimentícia daquele filho. E como eu gosto de brincar, né? Se tem uma prisão que é efetiva no Brasil, é prisão por pensão alimentícia. Então aquele filho, aquela filha que se nega a prestar assistência material ao ascendente, que é mãe ou pai, vai procurar a justiça, busca essa pensão alimentícia. E, eventualmente, se não pagar, vai ser executado e uma das formas de execução é a prisão civil.
Olha aí, mas aí também tem toda a questão de provar que aquela pessoa não tem como se manter e que os filhos e netos também têm condições de pagar. Exatamente. Seria isso, doutor? Seria isso. É como eu falei, é um binômio que a gente falando direito. Né? Por necessidade de quem pede, no caso, a pessoa idosa tem que demonstrar perante a justiça que ela não tem condições de se sustentar diante dos gastos. Por exemplo, o idoso, com 65 anos de idade, ele consegue o LOAS, que é um benefício de prestação continuada. Mas, muitas das vezes, esse valor não é suficiente para arcar com despesas médicas e todos os outros que vêm com a velhice. Então, pode-se entrar no Poder Judiciário pedindo um complemento desse valor para os filhos. Olha só, gente, então vamos ficar atento. Você aí que nos acompanha nesse momento, você sabia disso? Tem alguma dúvida relacionado a este conteúdo que nós estamos passando para você neste momento? Vai lá no Instagram da Defensoria, @DefensoriaRR. Deixe uma mensagem no direct, tire as suas dúvidas. Quem sabe você tem esse direito e a partir de agora, juntamente com a Defensoria, você vai ter mais qualidade de vida. Aproveito a oportunidade desse espaço aqui que a Rádio Universitária nos concede para a Defensoria Pública do Estado de Roraima, para informar para você, amigo ouvinte e também amigo telespectador, que a Defensoria Pública do Estado de Roraima conta agora com um novo núcleo situado lá no bairro União. Então, atenção, moradores do bairro União, moradores da redondeza ali do bairro União, Caranã, você que mora ali no Cidade Satélite, lá na Faculdade Estácio, você conta com um atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima. E atenção, com um diferencial muito importante, atendimento em horário comercial. Então, você pode sim chegar lá na Faculdade Estácio e perguntar onde que fica o núcleo da Defensoria Pública do Estado de Roraima, apresentar a sua demanda, que você vai contar com toda a assistência necessária. Doutor Wagner, Sim. Nós vamos agora a um breve intervalo, mas já nós estaremos de volta, porque esse assunto é um assunto muito importante. Seguindo aí, falando sobre o Junho Violeta, você sabia que um dos casos que mais chamam a atenção e que tem um maior número é o caso de violência patrimonial com idosos? Então não saia daí que já a gente traz mais detalhes sobre isso. Fala aí, Defensoria! Já estamos de volta! E olha, quero reforçar para você que nos acompanha neste momento que o programa Fala aí, Defensoria também é exibido pela TV Universitária. Isso mesmo, canal 2.1, todas as terças, a partir de 11 horas da manhã. Então, se você está nos assistindo, fique sabendo que este programa é transmitido ao vivo todas as quintas. Então, se você quer saber em primeira mão, é só sintonizar na Rádio Universitária, quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o Junho Violeta. É uma campanha de combate à violência contra a pessoa idosa. Por isso mesmo, eu converso com o defensor público Wagner Santos. Doutor, violência patrimonial, precisamos falar disso. Afinal, é uma das situações que mais chega na defensoria, é um dos casos que tem alto índice. Sim. A título de exemplo, em 2023, segundo o Ministério da Saúde, foi registrado 10 violações de direitos das pessoas idosas. A violência patrimonial equivale a 76,7%. Então, é um índice bastante alto. E a violência patrimonial vai desde a retenção do cartão magnético daquela pessoa que recebe a aposentadoria, até mesmo o impedimento da pessoa idosa de dispor do seu patrimônio. Não raras vezes a gente escuta pessoas discutindo um imóvel daquela pessoa idosa como se fosse dela, uma verdadeira herança. Mas, por lei, não existe herança de pessoa viva.
Isso na doutrina a gente chama de pacta corvina. Não existe. Enquanto a pessoa estiver viva, ela não deixou a herança para ninguém. Então, enquanto aquela pessoa idosa, ciente das suas faculdades mentais, pode usar, gozar e dispor da forma que bem entender aquele patrimônio dela. Então, independente da idade, se ela comprovar que está ali com saúde, ela pode sim vender e fazer o que quiser. Eu vou fazer só uma correção. Ela não tem que comprovar nada. O fato da pessoa ter uma idade avançada não significa que ela é uma pessoa deficiente ou debilitada. Sim. Quem tiver interesse, que corra por eles. Diz, aquela pessoa não tem as faculdades mentais, por isso ela deve ser interditada. Mas a pessoa idosa não tem que provar nada. A gente também tem que desmistificar isso, que a idade não significa debilidade. A idade não é deficiência. A terceira idade, a melhor idade, eu digo melhor porque a pessoa já passou uma vida, já criou os filhos, já trabalhou e só tem que brincar e curtir, não significa que ela está no final da vida. O final da vida é a morte e não a terceira idade. Entende? Então, por isso que ela não tem que provar nada. Ela pode queimar o patrimônio dela se ela quiser. Entende? Quem quiser que prove que a pessoa não tem essas faculdades mentais. Então, fica aí a orientação, tanto para a pessoa idosa, quanto também para os filhos, sobrinhos, porque conforme a idade vai chegando, todo mundo acha que tem direito em cima daquela pessoa, Exatamente, né? imagina. Porque é meu tio, é porque é minha tia, é porque é meu avô, é meu avó, enfim, pensando que está fazendo o melhor para aquela pessoa, mas muitas vezes não. É porque, nesse ponto, além de ser uma violência patrimonial, também é uma violência moral. A pessoa da terceira idade, ela tem que se sentir útil, ela tem que se sentir integrada ao meio familiar e à sociedade. E quando tu tira a autonomia dela, quando tu tira o livre dispor do seu patrimônio, essa pessoa idosa certamente se sente humilhada, diminuída no seu direito de pensar, de se expressar. E a questão ali eu acredito até que entre ainda na questão da violência patrimonial, que é quando os filhos, os netos usam a aposentadoria. O que pode ser feito? Isso é muito comum. Faz muito empréstimo. Empréstimo, gente, no nome das pessoas que recebem a aposentadoria. Aí, muitas vezes, existem casos de pessoas que fazem vários empréstimos. E acaba que aquela pessoa que tem a aposentadoria para comprar seus remédios, para se alimentar, para pagar as contas da casa, recebe um mínimo do mínimo, que muitas vezes a aposentadoria é um salário mínimo. Aí vai pagando as parcelas dos empréstimos e recebe o mínimo do mínimo. O que falar dessa situação? Vamos lá. O que falar dessa situação? Quando uma pessoa idosa, ou qualquer uma pessoa, não só no campo da idade, é coagida a fazer um contrato de empréstimo bancário, ele está com a sua vontade viciada. Isso no direito civil é chamado de erro. Existem 3 formas de viciar o contrato: erro, coação e uma terceira que eu já me recordo o nome. Mas quando existe a vontade viciada, essa pessoa que foi obrigada a contratar pode entrar no Poder Judiciário e, uma vez demonstrando que sua vontade está viciada, ela pode pedir anulação do contrato. Claro, vai ter outras implicações a respeito de devolução do empréstimo, etc. Mas a pessoa que foi enganada, foi obrigada e teve sua vontade tolhida de contratar, pode sim buscar o Poder Judiciário e, uma vez demonstrando que as suas faculdades não foi livre e espontânea vontade, pode buscar a anulação desse contrato, sim. Olha só, então vamos ficar atentos. E também ter todo o cuidado com as pessoas que você dá acesso às suas senhas, acesso às suas contas. Agora tem muita questão do reconhecimento facial, né? Sim. Então, quando falar assim, olha aqui, deixa eu tirar uma foto sua, desconfie. Quando você vê que está ali de um jeito diferente, não é verdade, doutor? Exatamente. Às vezes, a situação pode vir, pode chegar de quem a gente menos espera, daquela pessoa que a gente tem mais amor, carinho. Quais são os outros tipos de violência que a gente pode citar, doutor? Mas só para fechar a questão do violência patrimonial, ainda é interessante falar, porque tem situações já previstas em lei. Quando eu falo previsto em lei, é o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso tem disposições até da absoluta prioridade dele no atendimento na rede pública, quanto previsão de crime.
Uma das previsões de crime é exatamente essa questão de cartão bancário. Vou ler aqui na íntegra. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento da dívida. Essa pessoa que faz isso está sujeita a uma pena de até 2 anos, além de multa. E isso é comum. É comum quando o filho, a filha ou outro parente, no afã ou no pretexto de auxiliar, dizendo que ela sabe o que o pai quer, ela sabe o que a mãe quer, a avó ou o avô, retém esse cartão e diz assim, eu vou comprar o que ele quer, mas tira a autonomia do idoso. E isso é crime. Está no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, assim como o Código de Defesa do Consumidor, deveria também estar nas redes públicas para quem quiser ler e conhecer seu direito. Entende? Além desse tipo de violação, tem outros, na lei também. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando destinação diversa da finalidade. Está sujeito a uma pena de até 4 anos. Viu? As penas são altas. Então, tem que ser difundido que algumas condutas estão previstas como crime. E esses crimes, repito, é crime de ação penal pública incondicionada à representação. A pessoa vítima dessas condutas não precisa dizer que quer que o autor da conduta seja punido. Se chegar ao Ministério Público, que é o autor da ação, vai entrar, sim, com a ação competente. A Defensoria Pública, embora não tenha essa competência de entrar com ação penal incondicionada, pode angariar toda a documentação e levar até o órgão pertinente. Então, até nessas situações, você ouvinte que se depara com uma situação dessa, traga as provas na Defensoria Pública, que daremos da destinação correta. Inclusive, eu quero lembrar um caso que aconteceu recente, inclusive aqui mesmo no programa Fala aí Defensoria, nós já mostramos, que foi o caso de uma senhora que mora lá uma senhora e um senhor, que moram lá no bairro União e há meses eles não recebiam os benefícios, porque os filhos que estavam com o acesso para receber os benefícios e eles simplesmente não estavam recebendo esses benefícios porque os filhos não queriam ir ao banco sacar o dinheiro. Então, os vizinhos entraram em contato com a Defensoria, perguntaram se algo poderia ser feito e a Defensoria foi lá, atendeu e rapidamente solucionou a situação, passando o direito de sacar o benefício do senhor para a esposa dele. Então, ali já foi um salto para a qualidade de vida daquele casal, porque eles, tendo acesso ao recurso financeiro que eles têm direito, eles podem comprar os medicamentos, a fralda que ele precisa, que ele teve um AVC, e eles estavam já numa situação que a conta de energia, o fornecimento de energia estava prestes a ser cortado, o de água também. Então, são nessas atitudes que a Defensoria também faz total diferença. Exatamente. Eu gosto de ressaltar toda vez que eu tenho a oportunidade de falar. A Constituição Federal elegeu vários atores no sistema penal. O Estado acusação, que é o Ministério Público, o Estado julgador, que é o juiz, e o Estado defesa, que é a Defensoria Pública. Entre esses atores, um único na Constituição Federal que está expressamente previsto como promotora dos direitos humanos é a Defensoria Pública. A nossa missão é a promoção dos direitos humanos, seja de quem for e de que momento for. Então, a Defensoria Pública, enquanto missionária desse dever de promoção de direitos humanos, está atento a todo tipo de violação da pessoa idosa, assim como das outras categorias. Então, vamos ficar atentos porque realmente a Defensoria faz a diferença e eu ressalto para você que o atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima é gratuito. Isso mesmo que você acabou de ouvir. É gratuito. Então, você tendo a documentação, eu não tenho a documentação, a Defensoria Pública auxilia para você ter acesso a essa documentação necessária. Inclusive, já nós vamos falar sobre o mutirão Transformando,
que está acontecendo nesse momento, termina amanhã, inclusive, teve todo o suporte para quem precisava da segunda via da certidão de nascimento. Então, se você não tem a certidão de nascimento, esse também é um serviço que a Defensoria Pública leva até você. Doutor, Oi. nós vamos agora a um breve intervalo, mas eu ressalto mais uma vez, deixe suas dúvidas lá no direct do nosso Instagram, @DefensoriaRR. Quem sabe a sua dúvida pode ser o tema da nossa próxima entrevista. Toda quinta, um defensor público aqui com a gente, trazendo muita informação sobre os seus direitos. Eu volto já. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o programa Fala aí Defensoria. Esse que é um canal direto entre você e a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Resultado de uma parceria entre a DPE Roraima e também os canais de comunicação da Universidade Federal do Estado de Roraima. Ou seja, você nos acompanha aqui pela Rádio Universitária, pela TV Universitária Canal 2.1, também pelo site da UFRR. Então fique atento, porque você pode tirar as suas dúvidas sobre os seus direitos. Basta mandar a sua pergunta lá para o direct do nosso Instagram, @DefensoriaRR. Nos siga, lá você também tem muitas informações. Quero lembrar você que hoje o nosso bate-papo é sobre o Junho Violeta. Essa que é uma campanha de conscientização contra a violência aos idosos. Hoje eu converso com o defensor público Wagner Santos. Nós já falamos aí de inúmeras situações sobre violência patrimonial, falamos sobre um seminário que aconteceu hoje pela manhã na Prefeitura de Boa Vista, justamente para explicar para os servidores municipais quais são essas situações, como se prevenir e todas as ações que a Defensoria Pública já está ali agilizando justamente para garantir o direito da pessoa idosa. Doutor, gostaria de saber em que momento uma pessoa é considerada idosa. Bom, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, a partir de 60 anos, ele está dentro dessa faixa de pessoa idosa. Ou melhor, está na etapa da melhor fase da vida. Aquela fase que é só para descansar e curtir tudo que construiu durante a vida. Perfeito. Porém, tem um detalhe. Sim. Tem um detalhe? Que detalhe é esse, doutor? É porque, assim, a gente vê, quando entra, seja em locais públicos, privados, sempre a gente vê uma plaquinha ali, prioridade, pessoas de 60 anos. Só que entre os 60 anos, existe uma super prioridade. Super prioridade, gente. Isso é novo para mim. Olha só, Dona Maria, aumente o volume do seu som agora. Olha que isso aqui a senhora nunca vai esquecer. Diga, doutor, explique pra gente. Bom, a superprioridade veio numa modificação legislativa no Estatuto da Pessoa Idosa em 2022 e prevê que entre a população idosa, acima de 60 anos, existe uma parcela que tem prioridade sobre esses 60 anos de atendimento, que é a parcela com 80 anos. 80 ou mais, essas pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade sobre essa coletividade. A título de exemplo, se eu chego no INSS, em regra, no INSS, é pessoas idosas que estão atrás de sua aposentadoria ou qualquer outra coisa. Então, dentro daquela população de 60 anos, eu, com 80 anos, tenho o direito de ser atendido primeiro. Olha só, você sabia disso? Olha aí a importância do nosso programa Fala aí Defensoria. E, doutor, o que mais que a gente pode falar sobre esse assunto? Eu sei também que existe uma questão... o preconceito com a pessoa idosa também é crime? É crime discriminá-lo. É importante dizer, sempre estou ressaltando muito o Estatuto da Pessoa Idosa. Você que tiver oportunidade, vai lá no Google, procura rapidinho, Estatuto da Pessoa Idosa. Vai vir direto do site do Planalto, geralmente é o primeiro resultado da pesquisa. Leia, você vai ver lá que se tu impedir qualquer pessoa de se empregar em razão da idade, uma vez empregado, de se ascender dentro da empresa em razão da idade, isso é crime, uma vez que é discriminatório. Tá vendo? Então, se você de repente passou por essa situação, você tem como comprovar que você não foi contratado porque você é idoso ou idosa,
busque a defensoria, Exatamente. que Aí a você gente vai- será bem acolhido. Exatamente. Fora isso, gente, fora todas essas questões, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a mais que o senhor gostaria de ressaltar sobre o Junho Violeta. Falamos muito a respeito de crimes, mas bora falar um pouquinho de direito. Transporte. O transporte é um direito social previsto na Constituição Federal. Então, o legislador, diante desse direito social ao transporte, prevê no Estatuto da Pessoa Idosa que dentro do município, o transporte urbano tem que reservar 10% das vagas do transporte. Olha, Só que existe uma diferençazinha. A pessoa idosa é a partir de 60 anos, mas o assento gratuito dentro do ônibus é a partir de 65. E como eu, pessoa com 65 anos de idade, posso comprovar? Basta a sua identidade. Pegue sua identidade, mostre ao motorista ou ao cobrador que ele vai deixar você usufruir daquele direito de transporte gratuito. E se for transporte entre estados, que é o interestadual que se chama, a empresa de transporte coletivo é obrigada a reservar 2 assentos em cada ônibus para a pessoa fazer o usufruto. Mas, como é um pouco diferente do transporte urbano sempre vai ter que ter 10%, independente de renda. Pode ser uma pessoa idosa milionária, quer fazer o uso do transporte público urbano, vai fazer o uso. Em se tratando de interestadual, tem que comprovar a questão de renda, que é a pessoa com 65 anos ou mais, que recebe até 2 salários mínimos. Aí, estando dentro dessa categoria, ele vai fazer uso. Ah, mas eu cheguei na rodoviária e os 2 assentos já estão ocupados. Pois bem, a lei prevê, se os 2 assentos de transporte entre estados já está preenchido, você faz direito ainda, mas com desconto de 50%. tá vendo? Então, deixa aí anotado nós sabemos que o estado de Roraima é um estado muito novo, muitas pessoas chegaram aqui nos últimos anos e existem muitas pessoas que têm ainda familiares em outros estados. Então, se você já tem a idade necessária para poder ter esse benefício, Sim. fique atento. Principalmente, eu sou de Manaus, Uhum. né? E eu vivo falando, doutor, para minha avó, vó, venha me visitar, Uhum. eu pago sua passagem. Olha só, olha só. Agora você sabe de benefício, né? É 2 assentos gratuitos e se tiver preenchido, tu tem direito a 50% de desconto. Pronto, tá vendo? Então, aí, com certeza, já facilita muito todo esse acompanhamento e acolhimento dos familiares também. E até para você aproveitar a melhor idade, né, doutor? Exatamente. Viajar. Que melhor. Como não aproveitar a melhor idade se não viajando, né? E sabendo verdade. que no transporte gratuito rodoviário, o transporte rodoviário tem essa possibilidade de assento gratuito. Perfeito. E a gente reforça mais uma vez, gente, que você pode sim buscar os atendimentos da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Existem vários prédios e núcleos espalhados, não só na capital, mas também no interior, inclusive em Rorainópolis, tem em Caracaraí. O senhor me lembra de mais algum nesse momento? É todos os municípios. Hoje a Defensoria Pública está presente em todos os municípios. Pronto. Seja com um prédio próprio, como Caracaraí, São Luís, Rorainópolis, seja com atendimento avançado, por exemplo, Cantar. Hoje a Defensoria Pública está construindo seu prédio, uma unidade maior, com mais conforto para o nosso usuário. Contudo, hoje existe uma servidora pública lá que faz esse atendimento para as pessoas que procuram. Perfeito. E reforçamos mais uma vez por ser novidade, talvez você não saiba ainda, mas existe agora um novo núcleo da Defensoria Pública lá no bairro União, na Faculdade Estácio. Então, se você precisa de um atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima, pensão alimentícia, alguma situação que você teve aí, comprou alguma coisa que você se sentiu lesado. Então, busque a Defensoria lá na Estácio, na Faculdade Estácio. É só chegar lá e dizer, eu vim ser atendido pela Defensoria Pública, que você vai ser bem acolhido em horário comercial. Doutor, mudando de assunto, Sim. nesse momento, né, hoje no caso, porque já são 2 horas e 48 minutos, horário de
quinta-feira, minha gente, para quem está nos acompanhando pela TV, está acontecendo o Mutirão Transformando, Sim. que é uma belíssima iniciativa, né? O Mutirão Transformando, que teve início segunda-feira e vai finalizar amanhã, é um mutirão em parceria entre os cartórios, Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça. Esse mutirão busca dar dignidade àquela pessoa que não se identifica com sexo biológico, entende? É aquela pessoa que nasce com sexo masculino ou feminino, mas se identifica com o sexo oposto, ou mesmo com nenhum sexo que é o intersexo. E para poder ter direito a fazer a retificação de gênero e de nome, o que precisa, doutor? É só buscar a defensoria, que lá eles vão dar toda a orientação. Exatamente. Hoje a Defensoria Pública, com esse mutirão, busca desafogar as filas de espera no atendimento dessa população, que é a população LGBTIQIA+, no sentido de retificação de nome e gênero. Bom, se eu não reconheço com o meu sexo de nascimento, ou com o meu nome de batismo, eu não teria dignidade suficiente de me apresentar para a sociedade com aquele nome que eu não me reconheço. Isso é uma violação da sua personalidade. Então, essa pessoa vai buscar a Defensoria Pública e a gente vai fazer o que for necessário para a alteração do nome e do gênero. É o que está acontecendo hoje. Só para finalizar, por exemplo, hoje é quinta-feira, já atendemos mais de 30 pessoas que optou de alteração de nome, de sexo, entre sexo feminino e masculino, e até me fugiu, meu Deus, até o intersexo não, até pessoas... Ai, meu Deus. Mas o importante, doutor, o importante é a gente lembrar que é uma semana de atendimentos, é um mutirão. Mas você ficou sabendo agora, você acha que não dá tempo, ou você não se sente confortável de ir nesse momento, saiba que os atendimentos voltados para essa demanda irão continuar na Defensoria Pública, na Câmara de Conciliação. Exato. Então, sinta-se à vontade. Mesmo, eu reforço que o mutirão está fazendo o acolhimento da melhor forma possível. Cada pessoa está sendo atendida em salas individuais. Para manter a privacidade de cada um. Com acompanhamento psicológico. Então, se você, nesse momento, mesmo assim, não se sentir confortável, não se preocupe. A partir de segunda-feira, os atendimentos continuam, não mais em forma de mutirão. Porém, continuam. Exatamente. Doutor, pude acompanhar também que o senhor fez recentemente, participou de uma vistoria na reforma do Aeroporto Internacional de Boa Vista. Sim. Conte pra gente como é que foi e por que a presença da Defensoria Pública foi importante nesse momento. Vamos lá. A questão dos aeroportos da região norte passou por privatização. E a empresa que passou a administrar esses aeroportos começou a fazer reformas, inclusive o nosso aqui de Boa Vista, de Roraima, o Aeroporto Internacional. E foi observado que foi tirada aquela rampa de acesso, que é o esfíncter. E veio a denúncia até a Defensoria Pública que a retirada dessa plataforma de acesso na aeronave estava gerando algum tipo de transtorno para aquela pessoa com mobilidade reduzida a entrar na aeronave. Isso é uma violação de direitos. Então, foi necessário a Defensoria Pública, junto com o seu corpo técnico, ir até o aeroporto e fazer essa vistoria para ver se foi dada alguma solução dentro da lei, dentro das normativas da ANAC, que solucionasse esse acesso à aeronave da pessoa com mobilidade reduzida, especialmente a pessoa cadeirante. E depois dessa vistoria, quais foram os resultados que o senhor, como representante da Defensoria Pública, que esteve lá, qual a sua avaliação? Bom, a princípio, a solução que foi dada está dentro das normativas legais. Seria um elevador. Toda aquela pessoa, seja com mobilidade reduzida ou não, se sentir vontade de fazer uso desse elevador, a empresa operadora do aeroporto é obrigada a te fornecer esse elevador. É uma espécie de elevatório que vai ficando lá da aeronave, você entra, sobe e te coloca dentro do avião. Olha Mas... ontem teve uma reunião entre os parlamentares estaduais e o ministro da Transportes, tratando exatamente disso,
já reflexo da nossa atuação extrajudicial, nossa, eu digo, Defensoria Pública. Como um dos reflexos, fez a bancada política se movimentar. E essa bancada política ontem teve essa reunião com o Ministério de Transportes, levando essa questão da retirada dos esfinges, a retirada da plataforma aqui do aeroporto de Boa Vista, e não são informações oficiais, contudo, foi dito que vai ser dada uma solução sim com relação a isso. Por quê? Embora a solução que hoje esteja dentro da legalidade, que seria o elevador, mas ainda não é a dignidade que nosso povo roraimense merece, que seria, de fato, entrar e sair da aeronave sem pegar sol e sem pegar chuva. Porque hoje a solução paliativa dada a essa questão climática é guarda-chuva. E digo, é uma solução paliativa. O passageiro vai sair da área de desembarque, junto com a sua sobrinha, com várias malas de mãos ou um bebê de colo, e vai chegar na aeronave, ainda não é confortável. Então, a Defensoria Pública, mesmo que o aeroporto hoje esteja atendendo às normativas, vai buscar, sim, fazer com que a empresa dê a dignidade necessária para o nosso povo. Agora vocês percebem que a Defensoria Pública do Estado de Roraima também está atenta a assuntos coletivos. Como você percebe, a gente falou a respeito de violência contra idoso, a gente falou a respeito de alteração do nome daquela pessoa transgênero, e hoje agora a gente está falando a respeito de transporte, acesso à aeronave, né? Que é um direito nosso, enquanto população, ter um melhor atendimento possível. Então, gente, eu quero reforçar para você que sim, você pode fazer denúncias ou pedir orientação por meio do atendimento virtual da Defensoria Pública do Estado de Roraima. É pelo WhatsApp. Olha só que fácil. Então, anota aí o telefone que você pode tirar suas dúvidas por meio do WhatsApp. 95 21 21 0264. 95 21 21 0264. Vou repetir. 95 21 21 0264. Inicialmente, você vai ser atendido por uma inteligência artificial que vai identificar a sua necessidade e vai te encaminhar para o profissional mais adequado para lhe atender. Exatamente. Doutor, quase terminando nosso programa, quais são suas considerações finais, por favor? Vamos lá. Reforçar que a Defensoria Pública, independente do núcleo, independente da região do estado que você se encontre, sempre estará de portas abertas para prestar o melhor atendimento. Quando a gente lembra de Defensoria Pública, a gente lembra muito da litigância. E aconteceu um problema, nos procura para solucionar. Contudo, também estamos de portas abertas para educar. Você que tem dúvida de qualquer direito que você acha que você tem ou não tem, procure a Defensoria Pública, que sempre terá um servidor ou um membro da instituição disposto em explicar o seu direito. Porque uma das nossas missões previstas na nossa lei orgânica é a educação em direitos. Não é só brigar na justiça, não é só brigar contra outra pessoa, é educar. Você que tenha dúvida, nos procure, que estaremos de portas abertas para prestar o melhor atendimento possível. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, o senhor realmente sempre disposto a tirar a dúvida da população, sempre atendendo da melhor maneira possível. Muito obrigada mais uma vez. Por nada, eu que agradeço. Então, gente, só para finalizar aqui o nosso programa, eu reforço para você. Vai que você ligou o rádio nesse momento? Esse é o programa Fala Aí Defensoria. Então, eu reforço para você que sim, existe um novo núcleo da Defensoria Pública do Estado de Roraima, lá no bairro União, que atende toda a redondeza, Caranã, Cidade Satélite. Enfim, você mora perto da Faculdade Estácio, é só você chegar lá e dizer que foi buscar o atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Convite feito? Então eu vou deixar outro para você. Siga a gente lá nas redes sociais, @DefensoriaRR. E reforço que esta é uma iniciativa em conjunto
com a Defensoria Pública do Estado de Roraima e os canais de comunicação da Universidade Federal do Estado de Roraima. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!